Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí para a videoaula hoje com relações métricas na circunferência. Então nessa videoaula eu vou destacar as principais relações, ok? Então vem comigo, né? A primeira relação métrica, você tem uma circunferência, e se você tem um ponto, né? E esse ponto está aqui fora, um ponto P. Então, o que a gente vai ter? A medida que vem até esse ponto aqui chamado ponto de tangência é igual a essa medida que vem até o outro ponto de tangência do outro lado. Além disso, se você cortar o meio passando pelo centro aqui, vai ser bissetriz. Então vai ter o alfa para cima e o alfa para baixo. Outra coisa importante é essa relação que ela já é quando uma reta só passa pelo ponto de tangência. Então essa medida aqui é denominada PT, certo? De P até T de tangência. Ela é igual a PA, que é a medida menor, vezes PB, que é a medida maior, que é sempre começando do P. Essa relação é muito importante, a gente vai usar em diversos exercícios posteriormente. Então, nessa próxima página, a gente já tem relação entre ângulos, né? Esse aqui é a relação do ângulo inscrito, né? Então, esse ângulo alfa, que está aqui, ó, é o ângulo inscrito, certo? Que ele está encostando na circunferência. O valor dele em relação ao beta, o beta é o central, o ângulo central. A relação dele é o seguinte, o beta é maior, mas o beta é maior quanto? É o dobro. Então, beta dividido por 2 dá alfa. Essa é uma relação importante quando o assunto é ângulo, beleza? E assim, se eu tiver duas cordas aqui, o que é a corda? Né? Sai de um ponto, vai até outro, né? Sem estar passando pelo centro. Se estivesse passando pelo centro, é uma corda denominada diâmetro, beleza? Então, o ângulo que for formado, eu posso fazer uma relação interessante, que é sempre o valor de trás mais o da frente, ou da frente mais o de trás, dividido por 2. Relação também importante. Beleza? Beleza. Agora, a próxima página, eu tenho também relação entre ângulos, né? Só que aqui não tem um ponto de tangência. O ponto P está aqui fora, eu tenho uma reta que corta o círculo e atinge ele em dois pontos. Quando o assunto é ângulo, eu tenho uma relação importante. É o ângulo maior menos o menor sobre 2. Esse ângulo alfa aqui é o maior menos o menor sobre 2. E quando o assunto é medida, diante da mesma figura, ó, a gente até viu isso de forma semelhante lá atrás. Ó, PA vezes PB, medida pequena e medida grande, igual a PC sobre PD, beleza? Tá aqui. Show? Aqui não, já tem um ponto de tangência. Quando tem um ponto de tangência, a gente tem que essa medida aqui ao quadrado, então isso aqui é o PA, né? O PA ao quadrado é igual a medida pequena vezes medida grande. Quando tem dois casos e aqui quando tem um caso. E quando está dentro, assim, quando o assunto é medida, você faz meio que você vai cruzar as duas cordas, igual a gente já viu em relação ao ângulo, em relação à medida agora. PA é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui eu vou chamar ela de X. Essa aqui eu vou chamar de Y. Elas estão na mesma reta, né? Você multiplica as duas. X vezes Y. Isso tem que ser exatamente igual às outras duas. Por exemplo, A e B da outra reta, igual a vezes B. Beleza? Então, essas são relações importantes e assim a gente começa a nossa leva de exercícios. Primeiro exercício eu tenho aqui, beleza? Exercício extremamente interessante que fala o seguinte. Primeiro, eu tenho essa relação onde eu tenho um ponto de tangência, certo? Aí esse ponto de tangência divide em dois arcos, em dois ângulos. Né? Esse ângulo de fora aqui, né, digamos assim, não é de fora, né? Esse ângulo aqui é o arco AB. Vamos pensar em arco AB, certo? Esse pedacinho pequeno aqui é o arco, então esse pedacinho é o arco BC. Beleza? Beleza. E aí eu tenho o alfa aqui, ele pede o valor de alfa. Né? Então, se eu for usar a teoria que a gente viu anteriormente, né? Qual teoria, Humberto? Essa teoria aqui, ó. Essa teoria aqui, né? Eu tenho M e N, M menos N sobre 2. Então, meu valor de alfa vai ser igual ao ângulo aqui, esse arco maior, né? Que é o AB,
menos o arco menor, que é o BC, isso tudo sobre 2. Beleza? Beleza. Eu sei também que a soma dos dois arcos, do AB com AC, eu sei que AB mais BC, falei AC, a soma dos dois, logicamente, é metade da circunferência. Então, ele vale 180 graus. E eu sei também que AB é o triplo de BC. Significa o quê? Se o BC chama X, o AB vai valer 3x. Com isso, eu tenho o valor de x. Ó, 3x com mais x, eu tenho 4x. Aqui eu tenho 180. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 4. Quanto que é 180 dividido por 4? 180 dividido por 4 é 45. Então, eu acabei de descobrir que o x vale 45 graus e o x é o meu BC, pelo fato dele ter falado que um arco é o triplo do outro. Beleza? Então, eu fiz essa relação e a relação do alfa está aqui embaixo. Para descobrir o alfa, então, eu vou ter o valor de AB. AB é 3 vezes 45, que é 3x, menos o 45, que é o valor de BC, isso tudo dividido por 2. E assim eu vou encontrar o valor de alfa. Logicamente, o valor de alfa, fazendo as contas aí, eu vou ter 90 dividido por 2, eu vou ter exatamente 45. Beleza? Próximo exercício, então, temos aqui... Nessa questão, galera, a situação é a seguinte. Ele fala o seguinte, que nessa figura eu tenho um quadrado de lado 20, né? M é o ponto médio, então se M é o ponto médio, eu tenho que aqui é 10 e aqui é 10, né? Beleza? Consequentemente, embaixo eu também tenho aqui, né, a medida 20, o que caracteriza que aqui também é um ponto de tangência, então isso aqui também vai ser um ponto médio. Beleza? Então, eu vou ter 10 para o lado de cá e 10 para o lado de cá. Beleza? Beleza. Ele quer a medida de AN, ele quer esse pedacinho aqui, ó, AN, apenas esse pedacinho, sabendo que tudo isso daqui, ó, daqui até aqui, né, eu tenho aqui o AM, né, de A até M, que eu estou representando aqui em cima, ó, perdão, de A até M aqui, ó, isso tudo aqui, ele tem a medida 10 raiz de 5. Beleza? Beleza. Como que eu vou fazer? Basicamente, eu vou usar a teoria que a gente já aprendeu no início da aula. Eu vou mostrar para vocês somente uma situação importante. Eu tenho uma circunferência, eu vou até usar outra cor. Eu tenho uma circunferência, eu tenho um ponto externo à circunferência, que é o ponto A. Esse ponto vem e toca de forma tangente aqui. Então, ele tangenciou a circunferência, então esse pedacinho é 10. Aqui, essa outra reta que vai do A até o M, ela toca a circunferência no N e no M, certo? Então, de acordo com a teoria que a gente já viu no início da aula, eu posso usar aquela primeira aplicação que é do A. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, B, C, D. Eu vou chamar esse ponto de E. De A até E é a parte tangente. A parte tangente fica ao quadrado. Isso tem que ser igual a medida pequena de A até N, da outra reta, essa medida pequenininha, vezes a medida grande, que é de A até o M. De A até o M. Beleza? Beleza. E aí basta calcular, né? Quanto que vale AE? AE vale 10. Então, aqui eu vou ter 10 ao quadrado igual a AN, a medida que eu estou buscando, vezes o meu querido AM, que foi a medida que foi dada como 10 raiz de 5. Beleza? Beleza. Encontrei o AN, então, passa para cá dividindo. 10 vezes 10, 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Passa dividindo o 10 raiz de 5. Beleza? Essa é a minha medida de AN.
Ou seja, corta, corta. O que sobra em cima, Humberto? 10. O que sobra embaixo? Raiz de 5. Então, a resposta final é 10 raiz de 5. Eu posso racionalizar ela, colocar a raiz de 5 em cima e embaixo, multiplicando na frente. E eu vou ter 10 vezes raiz de 5, 10 raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz quadrada de 25, que dá 5. Por sua vez, 10 dividido por 5 dá 2. Então, a resposta final, 2 raiz de 5. Beleza? Vou diminuir o zoom para você ter direito aí ao print da questão toda, digamos assim. Resolução. Então, a medida de A até N vale exatamente 2 raiz de 5. Espero ter ajudado vocês. Vamos para a próxima. Questão aqui da unificado 97, eu tenho essa figura. Ele vai me dando algumas medidas e eu vou estar representando na figura essas medidas. Atenção, ele fala que AB vale 8, então esse pedacinho aqui vale 8. Beleza? Ele fala que BC vale 10, então ele fala que esse pedacinho aqui vale 10. Eu tenho uma reta que saiu de fora aqui, perfurou a circunferência e tocou ela em 2 círculos e formou uma corda aqui de tamanho 10. Aí ela pegou e perfurou também em 2 pontos. Ela perfurou nesse ponto e, lógico, se você prolongar, né, vai chegar aqui, beleza? Então, eu vou chamar esse aqui A, B, C, D, aí vou chamar esse ponto aqui de E, beleza? Então, essa linha aqui, essa reta aqui, perfurou no D e no E. Esquece o O por enquanto. E essa aqui perfurou em B e C, beleza? Beleza. E aí, agora é só a gente fazer as relações. Ele também cita que o meu querido AD vale 4, né? Beleza, beleza. Isso aqui é uma circunferência. Então, aqui chama raio e aqui se chama raio. Raio da circunferência vai do centro até a extremidade qualquer do círculo. Só que eu vou usar a relação que eu conheço, né? Então, ó, eu perfurei em 2 pontos. Então, eu tenho um ponto. Daqui até aqui, considerando a reta de cima, daqui até aqui eu tenho AD. Então, eu vou multiplicar sempre o AD pelo A até o outro ponto lá, o ponto final. O ponto final é o ponto E. Beleza? Vou multiplicar os dois e aqui eu vou multiplicar o ponto de fora aqui. Primeiro ponto vai dar AB e vou multiplicar pelo lado de fora, AC. Consequentemente, eu vou ter AD4, AE 4 mais 2R, se é que vocês me entendem. Entenderam? De A até E vai ter 4R e R. Então, 4 mais 2R. Isso tudo tem que dar igual a AB. AB vale 8. E tudo. A até C, 18. De A até C, você tem 8 e você tem 10. E aí, fizemos mais uma questão de uma relação que a gente já viu em outra situação. Vou botar um asterisco azul. Cadê? Voltando, mostrando para vocês aqui, ó, essa relação aqui, ó. Beleza? Show. Show, show. Beleza. Próximo, vamos lá. Resolvendo, então. 4 vezes... Aí eu pensei, você pode multiplicar, né? E aí você vai encontrar a resposta. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Do outro lado, eu tenho 8 vezes 18. 8 vezes 18 eu não vou multiplicar de propósito. Vou mostrar para vocês aqui. Beleza? Então, se você parar para pensar, por que eu não multipliquei? Vou fazer uma estratégia interessante aqui. Eu vou multiplicar, eu vou dividir toda a questão por 8 para deixar números menores. Eu percebo que no lado direito da igualdade eu tenho um 8. No lado esquerdo eu tenho 16 e eu tenho 8. Então, teoricamente, a minha questão vai ficar exatamente assim. Para ficar com números menores, olha, vai ficar o lado esquerdo dividido por 8 e o lado direito também dividido por 8. Isso vai gerar uma facilidade muito grande para terminar a questão. Por quê? 16 dividido por 8 dá 2. 8 dividido por 8 ficou somente o R. 8 dividido por 8 ficou somente o 18. E assim a gente descobre que o raio é igual a 18, o 2 que estava lá vem para cá, a gente descobre que o raio é 16. Se a gente descobre que o raio é 16, ele pede o perímetro do triângulo. Lembre-se, quando eu tenho que pensar no triângulo, né, o triângulo está aqui, ó.
Esse é o meu triângulo, beleza? Olhando somente para esse triângulo, olha o perímetro dele. Qual vai ser o perímetro, então, desse triângulo? O perímetro desse triângulo vai ser P de perímetro, tá? Vai ser igual a soma dos lados. Por baixo aqui, 8 e 10. Então, eu tenho 18 mais esse pedacinho aqui é o R, que o R vale 16, mais o pedacinho de cima, que é R mais 4. O R vale 16, 16 mais 4, então eu tenho 20. Consequentemente, eu tenho 20 mais 16 mais 18. E 20 mais 16 mais 18, eu tenho exatamente 54. Alternativa correta, alternativa letra E. Mais uma questão top. Beleza? Beleza. Próximo. Temos aqui, já até desenho uma circunferência ali para adiantar a resolução. Vem comigo, por favor, galera. Seguinte, né? Eu tenho aqui a questão da rural. O raio de um círculo mede 6. Então, eu tenho um círculo aqui, né? Em que essa medida aqui, que é denominada raio, ele tem valor 6. Beleza? Então, já vou colocar direto aqui 6. Tudo bem? Por um ponto P distante 10 metros do centro, que é 6 metros, né? Então, vai estar distante 6 metros do centro. Então, eu vou pegar vou fazer uma reta aqui, ó. Pan. Vamos supor que é 10 metros. Se é 10 metros, galera, aí é raciocínio lógico, né, pô? Eu tenho que aqui vai ser 6, né? Então, eu vou dar uma desmanchada aqui, diminuir um pouquinho. Então, aqui eu vou ter o ponto P. De fato, ele está a 10 centímetros. O que eu coloco aqui? Coloco 4. 4 metros aqui, 6 metros aqui, beleza. Então, show, show. Traça-se uma tangente. Então, vou traçar uma tangente. Tangente eu traço ou para baixo ou para cima. Vou traçar para baixo. Então, tangenciou aqui. Tangenciou, encostou. Tem um pontinho aqui, eu vou chamar de T aqui. Beleza? Beleza. Eu sei que essa reta eu posso prolongar, eu devo, né? Prolongar ela até aqui, né? E aí eu estou mostrando diretamente que ela terminou o seu trajeto encostando no círculo na outra extremidade, que é essa extremidade aqui. Eu vou chamar esse primeiro ponto de encontro de ponto A e esse segundo ponto de encontro de ponto B da circunferência. Eu sei que aqui é o O da circunferência, tudo bem, o centro da circunferência. Ele pede qual é o comprimento, né, da tangente de P, né, e o ponto de contato. Então, ele quer basicamente essa medida aqui, certo? Eu vou chamar ela de x. Esse conceito, ó, um ponto de tangência e um atravessando a circunferência, esse conceito a gente já viu em páginas anteriores. Verifica comigo o conceito. Tá aqui, ó. Tá exatamente aqui, ó. Ó, mais uma questão, ó. Um ponto de tangência, como é que faz? Pega a parte de tangência e eleva ao quadrado, medida pequena vezes medida grande, beleza? Então, assim, a gente termina a questão. Como vai ficar? Vai ficar PT ao quadrado vai ser igual a PA vezes PB, certo? E aí a gente vai ter a seguinte resolução, acompanhe comigo. PT ao quadrado vai ficar x ao quadrado igual. De P até chegar em A, por exemplo, eu só tenho 4. Mas de P até chegar em B, eu tenho 4, 4 e 6. De P até chegar em B, eu vou ter 6 e 6, 12, com 4, 16. E assim ficou fácil a questão, né? X é igual, tira a raiz positiva de 4 vezes 16. Não vou multiplicar para tirar a raiz de forma fácil. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Acabei de achar que o x vale 8. A alternativa correta é a alternativa letra C. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Próxima. Então, aqui eu tenho que AB vale 12. Ele deu que essa medida aqui vale 12. Né? As retas representam tangentes, né? Eu sei que AC, ele está me dizendo que é 14. E está me dizendo que BC é 18. E pede o valor de AR, essa medida eu vou chamar ela de X, e BS eu vou chamar de Y. Então, ó, AR eu estou chamando de X e BS eu estou chamando de Y.
Beleza, beleza. Ele quer essas medidas. Como é que eu vou fazer essa questão? A questão é bem puxada. Pausa aí, sempre tente resolver e vamos lá. A primeira relação que eu dei nessa aula, falei nessa aula, lembre-se aqui, né, quando eu tenho aqui, ó, um ponto externo, aí tem um ponto de tangência aqui, um ponto de tangência aqui. Os dois segmentos do P até o A e do P até o B são iguais. Então, eu vou lá na minha questão e faço de C até R tem que ser igual, então, de C até S. Beleza? E aí eu vou substituir. O que é CAR? É 14 mais X. E o que é CS? Eu tenho 18 mais Y. Beleza? Isso gera para mim uma relação. Qual é a relação? X, eu passo Y para cá, passo 14 para lá. Vai dar 18 menos 14. Qual é a conclusão que eu chego? Que X menos Y é igual a 4. 18 menos 14 dá 4. Então, eu tenho essa relação que não me chega em lugar nenhum por enquanto. Ah, mas tem outra que está na cara, está aqui, ó. O que eu tenho aqui? Da mesma forma que eu fiz, esse ponto é um ponto externo à circunferência. Esse ponto também é. Aí perceba, gente, desse ponto eu estou chegando no ponto de tangência, aqui eu estou chegando em outro ponto de tangência. Então, eu tenho uma abertura aqui que tem a mesma medida, ou seja, esse mesmo xzinho, então ele é esse pedacinho aqui, ó, x. Beleza? Vou dar um zoom aqui, ó, pam. Certo? A mesma coisa eu faço para cá, ó. Atenção aqui. Eu tenho que esse é um ponto de externo à circunferência. Aqui eu tenho um ponto de tangência. Então, daqui até aqui é y. Então, aqui eu tenho outro ponto de tangência. Então, daqui até aqui também é y. Então, esse pedacinho aqui vale y. E com isso, a gente chega numa conclusão muito top. Que é, só olhando para a figura, de A até B, ele me deu que é 12. Já tinha me dado. E aqui eu tenho x e y. Então, eu tenho que x mais y vale 12. Ou seja, eu tenho duas relações de x e y. Uma relação de subtração e uma relação de soma. A subtração tem que dar 4 e a soma tem que dar 12. Ué, agora basta fazer um sisteminha, né, galera? Fazer o sisteminha aqui é moleza, né? Como que vai ficar, então? Pega a sua primeira equação. Beleza? Pega a sua segunda equação, né? Soma as duas. Beleza? Se eu somar as duas, o que vai acontecer? X com x vai dar 2x. Y com y, se eu somar aqui, vai dar um negativo, outro positivo, vai dar 0. Meio que vai cortar. E aqui 12 e 4 vai dar 16. X, então, vai ser 16 dividido por 2. X vai ser igual a 8. Se x é igual a 8, quanto que tem que valer y para dar certo? Para 8 mais y dá 12, obviamente 4. Então, acabo de descobrir que o valor de x é 8, que é o valor de AR, e o valor de y é 4. Beleza? Show de bola, questão tranquila, né? Resolução tranquila, mas é uma questão difícil. Tira o print aí, vamos para a próxima e última questão agora. Vamos aí para a resolução de mais uma questão bem enunciado rápido, né? Simples, e vamos lá. Na figura, BJ é raio. Opa! BTJ é raio. Então, essa medida aqui é raio. Consequentemente, o que seria o raio? Se eu pegar no B aqui, eu traçar para cá, ó, eu vou ter aqui raio também. Então, galera, presta atenção. Olha o macete aqui. O macete está aqui, ó. Eu tenho agora um triângulo isósceles. E esse triângulo isósceles aqui, por que ele é isósceles? Porque aqui é raio e aqui é raio. Então, consequentemente, o mesmo ângulo x aqui, eu transfiro ele para cá. Então, eu posso fazer exatamente assim, ó. Aqui é x, então aqui também é x. Beleza? Então, tem um triângulo isósceles, dois lados iguais, então os ângulos da base serão iguais. X para um lado, x para o outro. Beleza? Por acaso do destino, ele fala que esse x é 20, só para registrar. Então, beleza, deixa o x aqui como 20. Ele quer o valor desse alfa aqui. Então, você percebe, eu tenho um ponto J, eu tenho um ponto D, eu tenho um ponto C. Eu tenho um ponto J, eu tenho um ponto B, eu tenho um ponto A.
eu já sei que existe uma relação que fala o seguinte: esse ângulo X, ele nada mais é do que o meu querido, essa reta, ela bate aqui, esse ângulo aqui está na frente do alfa e é central, então é igual, aqui é alfa também. Então esse alfa transfere para cá, ele é central, joga para cá. Então essa reta que vem para cá e forma o ângulo X, ela compõe dois arcos. Esse arco aqui que é o alfa e esse arco aqui que é o X, que é 20. Esse arquinho aqui, certo? Então tenho dois arcos. Então o valor de X nada mais é do que alfa, que é o maior, menos o valor de X sobre 2. Certo? Então a gente já viu esse conceito aqui, né? Duas retas vai fazer dois arcos e eu quero o valor de alfa que tá, de x que está aqui. O x vai ser o ângulo grande menos o pequeno. Acompanha a teoria, galera. Olhando para a figura é mais difícil de entender. Olha, um ponto externo, uma reta ou uma reta, o ângulo grande e o ângulo pequeno, certo? O arco grande e o arco pequeno. É sempre o arco grande menos o pequeno dividido por 2. Ou seja, então eu tenho aqui uma reta, outra reta. Arco grande, alfa. Arco pequeno, x. Isso tudo sobre 2 é o valor de x. Mas o interessante é que o x eu tenho. Quanto que vale x? X vale 20. Então vai ser 20 igual a alfa menos 20 sobre 2. E assim a gente conclui a questão, por quê? Multiplica cruzado. Aqui vai dar 40 e aqui vai ser alfa menos 20. Passo 20 para cá, então o alfa vai ser 40 mais 20. Assim a gente termina. Questão alfa igual a 60 graus. Beleza? Então, questão que o desenho nos complica um pouco, mas a gente tem que usar todos esses conceitos. Né? Volta o vídeo, deixa ele em branco, deu pause e tenta resolver. O segredo está aqui, né? Lógico que em outros conceitos também, mas o primeiro segredo é esse aqui, né? Que forma um triângulo isósceles e assim você consegue fazer. E lembre-se, não são duas incógnitas. O x vale 20. E aí fica incógnita apenas do alfa. Ângulo central corresponde ao arco aqui. Beleza? Show. Próxima e última questão. Tenho aqui uma figura, né, onde eu tenho um ponto aqui interno. Aí eu já fiz esse conceito, eu tenho uma corda e outra corda, né? Qual é o conceito para essa questão, Humberto? Vou botar um asterisco azul aqui. O conceito para essa questão, volto a lá, é exatamente esse conceito que já foi apresentado aqui bem no início, né? Um ponto interno, dois lados, uma região para cá, um lado para cá, outro lado para cá, um lado para cá, outro lado para cá, um pedaço para cá, pedaço para lá, pedaço para cá, pedaço para cá, certo? Respeita primeiro uma reta, depois a outra reta. E aí é só correr para o abraço. O que eu estou querendo dizer? Essa reta aqui, ela tem o 5 e o 1 participando dela, essa reta horizontal. Então, você vai fazer 5 vezes 1. Beleza? 5 vezes 1. A outra reta, ela tem participando dela o pedaço x e o pedaço x mais 4. Então, você vai multiplicar o x pelo x mais 4. Vai dar uma equação do segundo grau essa questão. 5, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, 4x. Organiza, fica x ao quadrado mais 4x menos 5. Resolve essa equação do segundo grau. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que vai dar 36. E acha o valor de x. X é igual a menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de 36, que é 6, sobre 2 vezes a. Então, o valor positivo vai ser o considerado. 6 menos 4, 2. 2 por 2 dá 1. Então, x tem que valer 1. O outro valor vai dar negativo em menos 6. 7, 8, 9, 10 vai dar menos 5. Não pode. Então, o resultado final é x valendo 1. E assim a gente encerra essa super videoaula com várias relações métricas na circunferência, assim como algumas relações relacionadas a ângulos também.